Show de bola? Então, no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu quero te mostrar, cara, quero fazer com que tu entenda por que alguns degradês, alguns degradês ficam marcados. Cara, informações de ouro aqui hoje, hein? Beleza? A primeira coisa que eu quero que tu entenda, que já começa a quebrar dentro da tua cabeça, é que existe uma diferença gigante, mas gigante, de um corte feito em workshop e um corte feito numa barbearia. E a diferença é enorme. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não quero que gere nenhum tipo de frustração de tu estar fazendo algum corte, tu não estás conseguindo entregar algum resultado, é o mesmo resultado daquele corte e tal. Eu não quero que gere esse tipo de frustração contigo. Cortes que são feitos em workshops são cabelos perfeitos. São cabelos fáceis de fazer. São cabelos onde, cara, é tranquilo tirar marcação. São cabelos que visualmente ficam bonitos. O cabelo em si é bonito. O modelo, às vezes, em si também é bonito. Então, isso tudo, cara, interfere demais em como tu enxerga o teu degradê. Mas no teu dia a dia, tu vai ter enfrentamentos que tu nunca vais ver o barbeiro enfrentando no workshop. Porque dentro de workshops, os modelos eles são escolhidos a dedo. É só observar. Ou vem um modelo de fora, que é contratado, ou então eles escolhem o melhor cabelo de quem está assistindo. Quem assiste workshop e tem um bom cabelo, sabe do que eu estou falando. É sempre a pessoa escolhida. Sempre acontece isso. Tu tens um bom cabelo, tu vai assistir workshop, te prepara, cara, que tu vai ser um dos modelos que tu não vais enxergar. Tá? E tu não vais participar do workshop. Sempre acontece isso. Beleza? Então, cara, não gera esse tipo de frustração, tá? Por isso que técnicas de sequência de pentes, elas acabam tu não consegue aplicar nos mesmos cabelos que tu tens no teu dia a dia. Porque no teu dia a dia tu vais encontrar cabelo falhado, vai encontrar cabelo com cicatriz, vai encontrar cabelo com criança que fica sempre se mexendo. Então, workshop e dia a dia são coisas totalmente diferentes. Sem considerar o tempo. No workshop tu fica 2 horas e meia no mesmo cabelo. E aqui no teu dia a dia, o que acontece? Tu tens 30 minutos. Então são situações diferentes e tu tens que te comportar diferente também. Beleza? Outro detalhe muito importante. O que acontece hoje dentro do mundo da barbearia é que nós estamos acostumados a fazer somente um tipo de degradê. Um tipo de degradê. A técnica que tu utiliza, quando tu utiliza alguma sequência de pentes e tu usa essa mesma sequência de pentes para todos os cabelos, tu estás trabalhando em cima de somente um tipo de degradê. E esse um tipo de degradê, ele pode dar certo para um certo cabelo, para um tipo de cabelo, ou ele pode dar errado para aquele tipo de cabelo, porque ele exige coisas diferentes. Então, quando vocês treinam para fazer um tipo de degradê, ou seja, quando tu treina batendo na tecla que tu precisa aprender aquela sequência, entender aquela sequência, encontrar o degradê perfeito através daquela sequência, tu vais ter situações onde tu vais conseguir ter um bom degradê, mas tu vais ter outras situações que tu não vais conseguir ter um bom degradê, porque os cabelos se comportam de formas diferentes e eles precisam que tu adapte o tipo de sequência que tu estás utilizando. E o fato de utilizar somente um tipo de degradê, fazer somente um tipo de degradê, te restringe a outros clientes. Tu não vais conseguir fazer o degradê perfeito em todo mundo. E se tu restringe cliente, tu vais ter mais dificuldade em lotar a tua agenda. Então, querendo ou não, de forma direta, né, nem indireta, o degradê também vai influenciar se tu vais conseguir lotar a tua agenda ou se tu não vais conseguir. Então, não aprenda a fazer somente um tipo de mecha. Isso pode ser complicado. Sabe por quê? Porque a gente trata o degradê como se ele fosse uma tela em branco. E a gente precisasse pintar essa tela e transformar o degradê. Mas o degradê ele não é uma tela em branco. Na verdade, o degradê é uma tela totalmente preenchida onde tu deves apagar. E nem sempre essa tela totalmente preenchida, ela vai estar toda certinha, com a distribuição de cabelo toda certinha, tudo direitinho, onde tu só precisa ir apagando aos poucos. Ela vai estar totalmente errada. Vai ter uma parte aqui em cima do degradê que vai estar de uma maneira, aqui embaixo de outra, aqui embaixo de outra, aqui embaixo de outra. E tu precisa te adaptar a essas etapas. Se tu só seguir uma sequência, tu não vais conseguir resolver esses problemas. Legal? Então,
te adapta. E é isso que eu quero trazer aqui para ti. Tá? Não considera o degradê uma tela branca. Considera o degradê uma tela preenchida, onde tu vais apagando. E dentro dessa tela preenchida, nós temos alguns detalhes que interferem diretamente no teu degradê, e se tu seguir a mesma sequência que tu segue para sempre, obedecendo exatamente aquela sequência, tu não vais conseguir resolver. Que é o principal problema onde, eu acho que o principal problema que todo mundo enfrenta, que são os afundamentos. Esse é um dos motivos. Afundamentos. Os buracos, né? Aqueles buracos no crânio. Os buracos. Eita. Buracos. Os buracos. O que acontece dentro de um buraco e por que tu sofre tanto para fazer um degradê e por que a sequência não vai funcionar? Vamos lá. Vou fazer um desenho aqui, tá? Ó, olha só. Segura lá. Beleza, todo mundo consegue entender isso? Isso aqui é como se eu tivesse fatiado o crânio. E aí aqui eu tenho os cabelos. E aqui eu tenho o meu crânio com as minhas ondulações. Beleza? É mais ou menos como se fosse os buraquinhos que eu tenho aqui. Eu tenho um buraco aqui, outro buraco aqui e outro buraco aqui. Legal? E aí eu vou trabalhar aqui, ó, como se cada faixa dessa eu tivesse um pente. Beleza? Então, vamos lá. Aqui o pente 2. Aqui o pente 1. Aqui o pente meio. Aqui a 0. E aqui a de acabamento. Legal? Ó, vamos lá. O que acontece? Quando a gente vai trabalhar um degradê, o degradê, já falei isso várias vezes, é um jogo entre o cabelo e o crânio, onde o cabelo ele tende a esconder o crânio, ele esconde o crânio, e o crânio ele quer aparecer, ele quer se revelar. O cabelo ele corresponde à parte mais escura do degradê. E a pele, a parte mais clara do degradê. Ou seja, quanto mais eu vou mostrar o meu crânio, mais o meu degradê vai ficando claro. Por isso que a gente começa com pentes maiores e vai com pentes menores para ter essa transição. E a gente tem que encontrar esse equilíbrio absolutamente perfeito. O que acontece é que dentro da maioria dos degradês, nossa, a maioria dos degradês, né? É raro não ter isso, só quando é um cabelo muito perfeito, a gente vai ter esses afundamentos. O que acaba acontecendo quando tu faz um corte? Quando tu segue uma sequência e tu tenta te basear somente nessa sequência, quando chegar ao final do teu degradê, tu vai ter marcações aqui, manchas, aqui, mancha, aqui e mancha aqui. Legal? E por mais que tu tente insistir no pente 1, muitas dessas manchas tu não vais conseguir resolver. Por exemplo, ficou manchado no pente 1, aí eu venho com o pente 1 e tento resolver aqui, ó. Muitas vezes tu não vais conseguir resolver. Em afundamentos pequenos como esse daqui, que tem no pente meio, insistindo um pouquinho mais aqui, tu consegue. Agora, em afundamentos grandes, como eu tenho nesse daqui da 0, eu não consigo. Legal? Por mais que eu vá tentando insistir, eu não consigo. E por que isso acontece? Porque a luz tem mais dificuldade em entrar aqui, ó, nessa parte, nesse buraquinho. E o cabelo que está no buraco, ele está um pouco maior. Olha só a diferença do tamanho. Aqui é como se eu estivesse ampliando no microscópio, tá? Olha só a diferença do meu tamanho. Desse cabelo aqui, que está no afundamento, e desse cabelo pequenininho que não está no afundamento. Então, na hora que eu passo a máquina, nesses afundamentos, ela vai passar direto, ela ignora. Por quê? Porque esses afundamentos muitas vezes são pequenos. E ela vai ignorar esses afundamentos, deixa o cabelo um pouquinho maior. E por mais que tu venha com um pente 1 também, e acabe vindo com a ponta e trabalhando nessa região, tentando fazer com que o corte ele seja um pouquinho mais rente, tentando entrar aqui, ó,
para diminuir o tamanho desse cabelo, ainda assim eu vou ter um afundamento e ele tende a ficar mais escuro porque o crânio está mais isolado, o crânio está mais para dentro, então vai criar mais sombra. Então nessas regiões onde eu tenho afundamento, naturalmente eu vou ter um degradê um pouco mais escuro. Por quê? Porque não está revelando o crânio. E como é que eu trabalho? Quando eu tiver esses afundamentos, eu vou desrespeitar a sequência de pentes. Então, digamos que esse afundamento do pente 1 aqui, ó, eu trabalhei o pente 1 e ele não saiu de jeito nenhum. O que eu devo fazer? Eu devo, naquela região específica, vir e trabalhar com o pente meio. Então, muitas vezes, num trajeto só do degradê, tu tens que pegar o pente de baixo e subir no trajeto do de cima. Por quê? Porque eu preciso que esse cabelo ele fique menor. Eu não posso ter o mesmo comprimento naquela faixa. Por que eu não posso ter o mesmo comprimento naquela faixa? Porque eu tenho um afundamento. Então, depois que tu faz um degradê e tu tens as sequências de pentes, e tu identifica essas pequenas manchas que acontecem por causa do afundamento, tu tens que voltar e tu tens que lapidar. Lapidar o degradê. Dificilmente, num degradê, tu vai seguir uma sequência, depois outra, depois outra, depois outra, e o degradê vai estar perfeito. Quando é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer quando o cabelo for perfeito. Quando o cabelo for 100%, não tiver absolutamente nada, não tiver buraco, o cabelo for super bem distribuído, tiver tudo certo, aí tu vai fazer o degradê e ele vai ficar impecável. Não vai ter problema nenhum. Mas a realidade da barbearia brasileira não é isso. Eu diria que a cada 20 clientes, um tem um cabelo perfeito. Todos eles vão ter esses defeitos. Como é que eu chego no degradê perfeito para esses caras aqui? Trabalhando esses afundamentos, lapidando no final, subindo o pente de baixo para o pente de cima. Felipe, beleza, mas olha só, Felipe, se eu subir o pente de baixo para o pente de cima, esse cabelo aqui naquela faixa vai ficar menor. Legal, e isso não me importa de maneira nenhuma. Por que não te importa, Felipe? Porque o degradê é cor. Degradê é cor. E sim, o tamanho do cabelo ele influencia. Mas tem outras influências também. E às vezes eu preciso diminuir o cabelo para que eu tenha o mesmo tom. E quando isso acontece, quando eu tenho esses afundamentos. O degradê é cor. Tu tens que botar isso dentro da tua cabeça. E aí tu vai trabalhar com esses pentes. Por exemplo, aqui eu dei o exemplo da zero bem exagerado, tá? Mas aqui, como é que a gente resolveria essa parte da zero aqui, ó, se ela não resolvesse? Eu iria, naquele trajeto específico, onde eu tenho um afundamento, eu iria subir cor de acabamento, iria deixar esse cabelo um pouquinho menor, e aí eu teria o mesmo tom no trajeto inteiro e o degradê ficaria perfeito. Então não tem como tu fazer um degradê perfeito se tu não souber trabalhar os buracos. E essa é uma maneira de trabalhar o buraco, certo? Felipe, mas eu posso trabalhar com a pontinha da máquina, com o pente 1? Pode, mas muitas vezes não vai resolver. Tu vai ter que pegar o pente de baixo e aí tu vai resolver muito mais rápido e muito mais fácil. Legal? Esse é um dos motivos que isso acontece. Beleza? Legal. Outra interferência que tem também, para tu ver que às vezes um degradê fica manchado e outros não, é a diferença de densidade e a diferença de volume. Legal? Qual é a diferença de densidade e volume? Tá? E como isso interfere? Vamos lá. Primeiro, o que é densidade e o que é volume? Tá? Densidade é a quantidade de cabelo, em uma região específica. Como assim? Eu tenho uma região onde eu tenho pouquinho cabelo, eu tenho baixa densidade. É só, por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo de densidade. É só tu pensar na cidade de São Paulo e tu pensar na cidade de interior. Qual cidade tem mais densidade? É São Paulo. Legal? Por quê? Porque em São Paulo eu tenho uma faixa, um tamanho de estado onde tem muita gente naquela região. E aí eu posso ter um outro estado ou uma outra cidade do mesmo tamanho, mas só que eu vou ter muito menos pessoas ali. Legal? Então isso daqui é a densidade, a quantidade de cabelo que tu tens numa região. O volume também vai estar ligado à densidade, mas é a quantidade
de espaço que o cabelo ocupa. O volume ele não vai interferir tanto no degradê não, tá? Só mais na região mais escura assim do degradê. Por exemplo, ele vai interferir num degradê triangular. Mas, de maneira geral, o que mais tem influência é a densidade. Porque quando tu vai fazer um degradê, tu não pode considerar, e a gente vai ter a mesma situação do buraco lá, tá? Tu não pode considerar que em um trajeto, por exemplo, vou botar um trajeto aqui, tá? Todo mundo entende quando eu digo trajeto, né? Numa faixa de pente que a gente trabalha. Por exemplo, digamos que aqui é o pente 1. Legal? E eu vou passar o pente 1. Quando é que ele vai dar certo? Na primeira passada. Quando... Quando nesse trajeto todo, o meu cabelo ele for homogêneo. Tipo assim, ó. Aqui, nessa faixa aqui, ó. Eu tenho 10 cabelos. 10 cabelos. Aí nessa outra faixa aqui, eu tenho 10 cabelos. Nessa outra faixa aqui, eu tenho mais 10 cabelos. E nessa última faixa aqui, eu tenho mais 10 cabelos. Quando eu passo o pente 1, isso daqui vai estar homogêneo. Já começa a criar a relação ali, que ó, tá o pente 1, tá tudo homogêneo e não tem nenhum buraco. Beleza? Não tem buraco. Aqui, ó, tem 0 buraco. Aqui tem 0 buraco. Aqui tem 0 buraco. Aqui tem 0 buraco. E aqui eu tenho 10 cabelos, 10 cabelos, 10 cabelos, 10 cabelos. Isso aqui é uma teta, tá? Isso aqui é o degradê. Isso aqui, cara, isso aqui qualquer um faz degradê. É super de boa. A questão é que no teu dia a dia, a gente vai acontecer isso aqui, ó. Por exemplo, eu vou ter, nesse daqui, ao invés de ter 10, eu vou ter 30. E aí, o que vai acontecer? Primeira coisa, eu vou precisar pegar o pente 1 e eu vou precisar insistir mais. Insistir mais ali, no movimento nessa região. A questão é que mesmo insistindo no movimento, às vezes, isso daqui não resolve. E aí, o que eu tenho que fazer? Lembra que lá no buraco a gente pegava o pente de baixo? Eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que vir com o pente meio, e trabalhar nessa região. Por quê? Porque degradê é cor. E aqui eu tenho muito cabelo bloqueando a minha passagem. Então eu pego o pente de baixo e eu subo. Já viu que a gente já começa a quebrar um pouco essa relação da sequência de pentes? Eu tenho que subir mesmo. Beleza? E aí a gente começa a ter outras interferências. Nessa mesma região, eu posso ter, ao invés de não ter nenhum buraco, eu posso ter um buraco aqui, ó. E aí eu passei o pente 1, mas o fato de ter um buraco aqui, eu preciso também passar nessa região o pente meio. Vir aqui nessa região e passar o pente meio. Agora imagina se eu tiver um buraco aqui e eu tiver 30 cabelos aqui. Eu vou ter que passar realmente o pente meio com bastante força aqui, bastante intensidade e muitas vezes para conseguir no mesmo trajeto dar a mesma cor. Porque olha só, aqui eu tenho 10 cabelos e nenhum buraco. Aqui eu tenho 10 cabelos e um buraco. Aqui eu tenho 30 cabelos e um buraco. Aqui eu tenho 30 cabelos e nenhum buraco. Então, numa mesma faixa, eu tenho 4 coisas que podem acontecer. Por isso que o meu degradê ele vai ficando marcado. Por quê? Porque minha superfície é diferente. E eu tenho que considerar isso. Legal? E quando eu considero isso, aí eu consigo trabalhar um pouquinho melhor. Beleza? Então tem que prever essa questão da densidade. Senão tu vai ter vários degradês teus que vão ficar marcados e outros não. Legal? Acho que deu para entender. Ficou bem claro essa parte aqui, né? E aí, vamos pro próximo. O próximo, cara, é algo um pouquinho mais oculto, tá? E que às vezes tu acaba não percebendo. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Já vai entender, tá? Penteabilidade. Penteabilidade é o poder de pentear o cabelo para um lado para o outro que tu tem. Quanto maior for o meu cabelo, maior o nível de penteabilidade. Nível 10. Quanto menor for o meu cabelo, nível 3. Menos eu consigo pentear ele para um lado para o outro. Legal? Essa é a regra. Quanto maior o cabelo, melhor eu consigo pentear. Quanto menor o cabelo, menos eu consigo jogar ele para um lado e para o outro. Perfeito? A questão é que tem alguns cabelos que eles vão ter um tamanho muito grande, tipo, que eles deveriam ganhar uma 10, uma nota 10, mas só que eles têm no folículo dele um problema, onde ele arrepia. E por mais que tu penteie para um lado e para o outro, esse cabelo ele continua arrepiado. Tu não consegue dar direção para ele, por mais que ele tenha um bom tamanho.
Então, por mais que tu tente pentear o cabelo, ele volta. Pentear o cabelo, ele volta. E quando a gente vai fazer um degradê entre a lateral mais aresta, muitos cabelos, tá? Não é poucos, não. Muitos cabelos, eles arrepiam. E o que acontece quando o cabelo arrepia? Quando o cabelo arrepia, ele vai totalmente para fora. Tipo, ele fica totalmente para fora aqui, ó. E aí, o fato de ele estar totalmente para fora, a luz entra com mais facilidade aqui, ó. E aí, às vezes, tu vai fazer um degradê e parece que lá em cima ficou muito claro, por mais que tu tenhas deixado o teu cabelo comprido lá em cima. Tu fez o degradê todo certo, mas o fato de ele arrepiar aqui em cima, a luz entra, porque o certo desse cabelo era ele cair. Fazer isso daqui, ó. E a luz não conseguir bater. Ela volta. E aí eu tenho o tom que eu gostaria. Eu tenho o mesmo tamanho de cabelo, mas o fato de o cabelo arrepiar aqui faz com que eu tenha um degradê lá em cima, que fica muito claro, e aí eu tenho a sensação que o meu degradê ele tá marcado, ele tá manchado. Como é que eu evito esse tipo de coisa? Dentro do método ABC, a primeira coisa que nós temos que fazer é a parte de análise. A segunda coisa que eu tenho que fazer é a parte, é o método ABC, tá? Método ABC. A primeira parte é a parte de análise. A segunda parte é a parte de balanço. E é aqui no balanço, na verdade, esse caso específico é balanço e análise junto, tá? É no balanço e na análise junto que a gente vai tomar uma decisão aqui. Nesses tipos de cabelos que eles tendem a arrepiar, a gente vai tender a fazer uma estrutura triangular, ao invés de fazer um corte com estrutura quadrada ou arredondada. Por quê? Porque quando eu faço um corte com estrutura triangular, o meu tamanho de cabelo aqui em cima, ele é maior. Se ele é maior, quando ele é maior, ele tende a quebrar isso daqui e não ficar arrepiado. E ele tende a cair. Então, quando for o cabelo, analisa a parte da aresta e da lateral e vê se é um cabelo que arrepia. Se for um cabelo que arrepia, mantém ele maior, numa estrutura triangular, ou tu podes aumentar o pente, tá? Tu podes, ao invés de usar o pente 2, tu usa o pente 4 para fazer o degradê. Mantém ele maior aqui em cima, ele não vai arrepiar e na hora que tu for tirar uma foto do degradê vai estar absolutamente perfeito. Legal? Então, essa parte aqui é na análise e balanço junto. Perfeito? Tranquilo? Tranquilo em relação a isso, né? Outras influências que nós vamos ter. Muitas vezes acontece diferença nos lados. Às vezes a gente faz um degradê e um lado ele fica 100% e no outro lado ele não fica 100%. Por que acontece isso? Primeira coisa, marcação da zero. Marcação da zero. É a primeira coisa que vai acontecer. Tu precisa definir exatamente os dois lados para que a marcação da zero seja absolutamente perfeita. Se tu não definir os dois lados, tu não vai conseguir. Legal? Então, quando tu for definir, primeiro faz um lado, marca, depois do outro lado, faz exatamente igual. Então, tu vem, marca, vem até a metade. Olha na frente do espelho, bota o dedo aqui, bota o dedo do outro lado e marca exatamente da mesma altura. Se tu falhar nesses dois lados aqui, um ficar mais para cima e o outro mais para baixo, tu vai ter problema no degradê. Vai ficar diferente nos dois lados. Legal? Segunda coisa que tu tem que tomar muito cuidado e que eu vejo muito erro, tá? No espaço. Cara, mantém o espaço entre os pentes sempre igual para tu não te perder. É muito comum a galera ir alargando ou ir deixando ele muito curto quando vai fazendo de um lado para o outro. Então presta bastante atenção aqui, ó, no espaçamento que tu vais dar. Legal? E o terceiro e mais comum de todos, vou até botar em vermelhinho aqui, é a iluminação. Iluminação. Olha só. Se tu tá fazendo teu degradê e a luz não tá legal, cara, vai ser muito difícil tu conseguir acertar o teu degradê e deixar ele 100%. Tu precisa, tá? Ter uma boa luz. O que é uma boa luz? Uma boa luz é uma luz que ela se espalha. A gente vai ter luz, por exemplo, se tu chegar com a luz do celular bem pertinho aqui, ó, e tentar fazer o degradê, ela é uma luz que a gente chama de uma luz muito dura. É uma luz muito forte. E a luz, quando tu bota, ó, pum, e colocar ela só aqui, ó, ela é focal, ela
vem numa direção só, na hora que ela bate ao redor dela, tu cria sombra. Só vai iluminar bem no meio aqui. Isso vai ser difícil para fazer o degradê. Então, o ideal da iluminação é uma iluminação que se espalhe. Então, quando tu for comprar uma luz, tenta não comprar luzes que sejam focais. Tenta comprar luz que ela se espalhe melhor. Que ela espalhe a iluminação. Porque daí ela vai iluminar o cabelo todo por igual. Certo? Agora, iluminação é algo que requer investimento. Felipe, eu não tenho muito investimento para luz e tal. O que eu faço? A melhor dica de todas, cara, é, primeiro, encontrar o melhor ponto de luz da tua barbearia. Vai montar a barbearia, encontra o melhor ponto de luz ali e bota a tua cadeira, a tua bancada ali. Segunda coisa, quando tu for cortar um cabelo, escolhe um ponto e gira o cliente. Não fica tu girando, deixa o cliente girar. Olha, vai começar a cortar. Começou a cortar, beleza. Aqui, do lado esquerdo, a luz é perfeita para mim, eu consigo enxergar tudo. Tu vai começar ali e o cliente vai girando. O cliente vai girando. E tu fica só naquele ponto, tá? O cliente não se incomoda, cara, pode girar tranquilamente, não é um problema, tá? Você não vai ficar girando ele super rápido, mas tu pode parar bem na frente ali, ó, bem no ponto que tu tá vendo que é a melhor iluminação, e tu começa a girar. Isso daqui, cara, às vezes a galera faz de um lado, tá perfeito, do outro lado, Felipe, caramba, meu degradê não tá legal. Muitas vezes o problema tá aqui, ó, na parte da iluminação. Então, trabalhem bem a iluminação da barbearia de vocês, que isso vai ter uma interferência direta, tá? Todos esses detalhes são detalhes pequenos, mas que juntos fazem a diferença. Quando a gente está fazendo degradê, principalmente para quem está começando, tá? A dica agora vai para quem está começando mesmo. Tu tens muita ansiedade em acertar. Tens muita ansiedade. Tu estás fazendo um corte e quando tu vê que está dando certo, tu começa a ficar ansioso, ou quando tu vai começar um degradê, tu começa a ficar ansioso e tu começa a pular essas etapas. Essa aula aqui é o tipo de conselho que talvez tu que esteja começando, tu vai só entender a importância do que eu falei aqui no decorrer da tua carreira. Tu vai estar observando, caramba, aconteceu isso por causa disso. Porque esses pequenos detalhes, uma marcação da zero, o espaçamento, a iluminação, são coisas simples de arrumar, cara. Esse lance do cabelo arrepiado, às vezes tu erra o degradê porque o degradê arrepiou em cima. Aqui, não, isso aqui não tem como, isso aqui tem que saber, tá? O lance da densidade, dos buracos, como trabalhar os buracos. Isso daqui tudo é tudo refinamento na hora de fazer o degradê. É tudo lapidar o degradê para que tu consiga entregar o melhor resultado possível. Deixa eu ver se tem até mais aqui. Beleza, é isso mesmo. Então, esses pequenos detalhes tu tens que te atentar. Se tu tá utilizando os pentes, está ficando manchado e tu não está conseguindo resolver, identifica o buraco. É o buraco? Não é o buraco, Felipe. Beleza, então se não for o buraco, será que é densidade? Opa, pode ser densidade, mas também pode ser um buraco junto com a densidade. Opa, caramba, estou fazendo o degradê e ele não está ficando legal. Será que está ficando arrepiado ali em cima? Como é que eu faço para tirar o arrepiado? Tem que deixar o cabelo um pouco maior. Como é que eu deixo o cabelo um pouco maior? Eu tenho que fazer uma estrutura triangular, que está dentro do método ABC. Felipe, vamos lá, estou tentando fazer, mas fica desequilibrado dos dois lados. Faz uma marcação, equilibra o espaço, equilibra a iluminação. Cara, tudo isso daqui é algo que faz com que tu acerte teu degradê com muito mais facilidade, não tenho nem dúvida disso, tá? Dentro do método ABC que eu criei, o que eu mais me preocupei? Eu preciso criar um método que ele seja a prova de falhas para qualquer tipo de corte. Então, como é que se cria um método que ele seja a prova de falhas para qualquer tipo de corte? Ele precisa ser um método que identifica a diferença de cada cabelo e resolva cada diferença para que todo o degradê meu ele seja perfeito. Se eu criar um método que ele é padrão para tudo, olha, segue essa sequência aqui, de 10 cabelos, 2 vão dar certo, 8 vão dar errado. Como é que eu faço de a cada 10 cabelos, os 10 degradês serem perfeitos? Quando eu entender o cabelo, ver as variações dele, ver a diferença de densidade, ver a diferença de cor, ver a diferença se tem buraco, se não tem. É assim que a gente trabalha. Então, dentro do método ABC, análise, balanço e corte, cada etapa é exatamente, tem que seguir ABC, eu tenho que analisar, eu tenho que observar, eu tenho que enxergar todos os balanços, e aí dentro do corte eu tenho que executar de acordo com os movimentos que eu quero ter. Quais movimentos que eu posso trabalhar? Posso trabalhar stand back, posso trabalhar tangência, posso trabalhar distribuição, posso trabalhar em ponta, posso trabalhar suporte, posso trabalhar movimento suporte, né? Posso trabalhar movimento escariador. Então, cada tipo de movimento vai ter um resultado, vai te entregar um resultado, que é lá o Czão do método ABC. Legal?
Só com isso que eu te entreguei aqui, cara, já vai dar para dar uma boa respirada, certo? Vai fazer o próximo degradê? Te atenta a esses pequenos detalhes que isso vai fazer uma diferença gigante no teu dia a dia. Legal?